A paz do Senhor Jesus e uma boa tarde de salvação para todos. Aqui quem vos fala é a irmã Maria dos Prazeres. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que tenha todo uma semana abençoada, cheia das bênçãos de Deus, do livramento do Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, que tenha abençoado o meu canal e que continue abençoando, porque Deus é tremendo e maravilhoso nas nossas vidas, não é? Amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus e todos aqueles que hão de se achegar para a glória de Deus. Irmãos, vou gravar mais um vídeo hoje, e esse vídeo, irmãos, quando vocês começarem a ouvir, vocês prestem muita atenção, porque é para a glória de Deus e para aumentar a nossa fé, porque temos coisas maravilhosas da parte de Deus que muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente compreende, como diz o Senhor Jesus: o que eu faço hoje, vós não sabeis, mas amanhã nós saberemos o que verdadeiramente Deus fez lá no passado na nossa vida. E isso é tremendo e maravilhoso para todos nós. A palavra de Deus vai nos dizer aqui na primeira carta de João, no capítulo 4 e o versículo 4, que fala assim: filhinho, sois de Deus e já tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que estáis no mundo. A palavra de Deus aqui ele deixa bem claro para todos nós que o que está em nós é o Espírito Santo de Deus e o que está no mundo é o diabo. Por isso o próprio Senhor Jesus diz que o mundo jaz do maligno. Mas aqui o Espírito Santo nos revela que nós já vencemos o mundo. Porque o que é que vence o mundo? É a nossa fé. E sermos filho do Senhor e crer na obra redentora do Senhor. Irmãos, eu vou deixar um testemunho aqui para os irmãos se encorajar e não temer o que está por vir, sabe, se lançar nos braços do Senhor Jesus na certeza de que Satanás ele não consegue arranhar aqueles que são escolhidos de Deus. Ele não consegue arranhar. Ele pode levantar tempestade no mar, ele pode fazer funcionário ficar irresponsável, provocar acidente, ele pode levantar o vento que ele levantar, mas o escolhido de Deus sai ileso, sem nenhum arranhão. No final do mês de julho de 1956, saiu do estado de Sergipe uma família com destino ao estado de São Paulo. Nessa família vinha o casal com 5 filhos e mais a irmã dessa família com o esposo e mais 2 filhos e o irmão caçula do falecido. Bom, vamos lá. E aí, viajamos para o estado de São Paulo, uma viagem de trem. Quando chegamos em bairro de Piraí, no estado do Rio, eu tinha apenas 4 anos e 10 meses, eu não me lembro bem se foi no dia 1º, 2 ou 3 de agosto, eu sei que foi em um desses 3 dias, porque eu era muito criança, mas essa recordação eu tenho certeza que foi do dia 1º para o dia 3 de agosto que aconteceu. O trem parou na estação, era uma noite de muita chuva, relâmpago e trovão, e o trem passageiro parou. Mas o funcionário da estação não colocou o trem no desvio. Por volta das 4 horas da manhã, tinha um senhor que estava em pé a noite inteira no trem, porque o trem estava lotado. E daí, o finado meu pai estava comigo sentado do lado da minha mãe, no colo, e a minha irmã mais velha do que eu, 1 ano e 5 meses, estava no colo da minha mãe. E o finado meu pai disse para minha mãe: Adelaide, põe a pastorinha em pé e pega a prazeirinha, coloca ela no seu colo, porque eu vou ficar de pé e vou dar o meu assento para este homem sentar, porque ele está em pé a noite inteira, ele está cansado. E assim fizeram a troca das crianças. Eu fui para o colo da minha mãe e a minha irmã mais velha do que eu ficou em pé junto com meu pai. E meu pai, ele escorou as costas na parede do trem
onde fica a janela, a minha irmãzinha em pé, abraçando a cintura dele, e aquele cidadão sentou do lado da minha mãe para descansar um pouco. E meu pai pegou um pedacinho de fumo e um canivete para fazer o cigarro dele, e neste momento houve um grande estrondo. Nós estávamos, eu acho que na antepenúltima classe, vagão do trem. Acontece que veio atrás do nosso trem um trem cargueiro, e esse trem bateu no nosso trem. E o vagão de trás do nosso trem, ele voou para cima e caiu em cima do vagão que nós estávamos dentro. Aquilo estourou a parede do trem dos lados e desceu o teto do trem com outro vagão em cima, com todo o pessoal dentro. O ferro do lado pegou na cabeça da minha irmã, ela teve morte instantânea. E meu pai caiu do lado de fora e aquele ferro caiu em cima do meu pai. Ele morreu com a coluna dele toda esmagada e alguns órgãos por dentro. Eu e a minha mãe ficamos debaixo de toda a bagagem. Meus 3 irmãos, que eu já dei o testemunho, que foram os 3 que morreram em 2015, estavam dormindo, o assoalho do trem explodiu, estourou a caldeira do trem e passava uma grande enxurrada na beirada do dormimento do trem. E naquela enxurrada também escorria água quente da caldeira do trem. E eles caíram ali embaixo. Só que nenhum deles faleceu, graças a Deus. O finado Givaldo quebrou a clavícula, o finado Manuel quebrou o pé e o finado José ficou ileso, sem nenhum arranhão. E tio Leôncio, que era o irmão mais novo do meu pai, estava vindo nessa viagem. Ele gritou pelo nome da minha mãe respondeu. Ele caçou o pé da minha mãe, alcançou, e ele puxou a minha mãe do outro lado. E minha mãe me puxou. Saímos do outro lado, puxados. Minha mãe só de combinação e eu também. Para quem não entende hoje a palavra combinação, era um vestidinho de alça que se usava, podia ser cor-de-rosa, amarelo ou branco, por debaixo do vestido. Porque o vestido meu ficou embaixo. Só que a gente saiu sem nenhum arranhão. E aí rodeamos para o outro lado, a minha irmã estava morta e o meu pai estava em grito, de desespero. Trouxeram um macaco para tirar o ferro que estava em cima dele. E ali naquele momento morreram 14 pessoas. Naquele momento, morreu 14 pessoas, fora os feridos. Eu estou contando isso, amados irmãos, para vocês saberem que quando a gente, desde o ventre da nossa mãe, é chamado por Deus para fazer uma obra, Satanás arma de todas as formas para matar. Só que Deus nos guarda. Porque o finado José e eu saímos sem nenhum arranhão. E fomos os 2 dos filhos do finado meu pai com a minha mãe, que teve um chamado de Deus glorioso para fazer a obra de Deus. E os outros tiveram machucados. E aquele homem que sentou do lado da minha mãe, ele deve estar vivo. Ou se ele já morreu, porque isso faz muitos anos, ele deve ter filhos, assim como eu estou aqui, que tem conhecimento dessa história, porque ele deve ter contado essa história para muitos. Porque quem estava sentado não morreu. Morreu aqueles que estavam em pé, ou escorado na parede do trem, como estava meu pai, ou em pé no corredor do ônibus, porque estava lotado o trem. Porque a irmã da finada minha mãe, a tia Dete, e os 2 filhos dela que estavam dormindo, e o marido dela, tio Manuel, que estava sentado, e tio Leôncio, que estava sentado, todos saíram com vida. Todos. Isso, irmão, eu estou contando, porque a pessoa que desde o ventre da mãe é chamado para fazer uma grande obra de Deus, Satanás se levanta de todas as formas. O que foi que aconteceu no barco, quando levantou aquela grande tempestade no mar, que os apóstolos falavam, Senhor, nós vamos perecer. Porque quem levantou aquela grande tempestade? Você acha que foi a natureza? Você acha que foi Deus? Ou vocês acham que Satanás não tem poder para levantar uma grande tempestade no mar para matar os ungidos de Deus? Claro que tem. E Deus não vai impedir que ele levante. Não, Deus não vai impedir. Só que Deus dá o livramento, mostra para Satanás, o que é meu, você não toca. É isso, irmãos, que nós temos que compreender.
que o que é de Deus enfrenta todo tipo de armadilha que Satanás faz para tragar a vida dessas pessoas, para que não seja cumprida a obra de Deus na vida dessa pessoa. Só que essas pessoas saem ileso, porque Deus dá o livramento, Ele guarda todo aquele que é dele. Assim como Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus não impediu que o rei jogasse ele lá dentro. Mas antes dele ser jogado, a pessoa bendita de Jesus já estava lá dentro. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova do leão. Mas quando ele foi jogado, o Senhor estava lá. É isso, irmãos, que eu quero passar para nossos irmãos em Cristo Jesus. Não tenha medo. Enfrenta o que tiver que enfrentar. Porque o Satanás vai armar de todas as formas para afrontar os filhos de Deus, para afrontar o nosso ministério, para afrontar a nossa chamada, para a gente olhar assim e dizer, não, vamos morrer, porque se levantou um exército contra nós, nós vamos morrer. Mas não vamos, irmãos, não vamos. Nós temos promessa de Deus na nossa vida, nós temos chamado de Deus na nossa vida. Olha para as criancinhas que já são chamadas de Deus desde o ventre da mãe. São crianças que se criam muitas vezes até odiado pela própria família, rejeitado pela família, mal compreendido. Por quê? Porque ele tem a luz. E Satanás usa aqueles que é dele para afrontar, para ferir, para magoar. Mas não vence, não vence. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não vence. Nós somos de Deus, não tenha medo. Cumpra o seu chamado. Em nome de Jesus, lança-se nos braços do Senhor Jesus, seja qual for o teu chamado. Por muito árduo que seja, não tenha medo. Enfrenta o que tiver que enfrentar, porque Deus te dá o livramento. Deus não vai impedir que você se lance nas profundezas do mar, mas lá Ele vai estar com você. Ele vai te dar o livramento e vai trazer você para a praia de visão, cheio de saúde, nada vai lhe atingir. Porque Deus é Deus, o nosso Deus é o Deus que zela pelos seus filhos, é o Deus que cuida, é o Deus que dá vitória, é o Deus que tudo pode. Não tenha medo, irmãos, em nome de Jesus. Onde esse vídeo chegar, irmãos, eu estou dando esse testemunho, porque verdadeiramente essa pessoa, essa criança que foi trocada de colo, que saiu do colo do pai para o colo da mãe, essa criança sou eu. Essa criança sou eu. Eu sou filha do finado Gesonias Tomás da Silva e da Adelaide Andrade de Oliveira, o nome de solteira, e o nome de casado dela é Adelaide Andrade da Silva. Eu sou irmã da menina que morreu junto com o finado Gesonias, Maria Pastora Andrade da Silva, com o apelido de carinho do meu pai, conhecido por Pastorinha. E eu sou a filha deste casal, Maria dos Prazeres Andrade da Silva, com o apelido carinhoso do meu pai, e por toda a família de Prazerinha. Eu sou a filha, sou eu a criança, que numa troca de colo, Deus mostrou para Satanás que ele não podia me matar. Eu sou essa criança. Para a glória de Deus, estou aqui. Para a glória e louvor do nome santo do Senhor, eu estou aqui. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez. Não estou contando esse testemunho para engrandecimento de ser humano, não. Eu estou contando esse testemunho para engrandecimento, louvor e glorificação do nome de Deus. E para aumentar a fé de todos meus irmãos. Não sejais tímido. Não tenha medo, levante-se, enfrenta o que tiver que enfrentar. Deus está na tua frente, você tem um chamado, se joga nos braços do Senhor e vai e faz. Porque Ele é o Deus que nos garante. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Esteja certo, eu vou deixar essa palavra com vocês. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. Quem está em nós? Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós.
Vencemos o mundo. Fique todo com a paz do Senhor e glorificando o nome santo do Senhor e dando seus likes. Se inscreve neste canal para aumentar a fé dos irmãos, para que essa palavra atinja muitas pessoas que estão morrendo na fé, para que Deus se levantar e entenda que o que é de Deus, o diabo não pode nem sequer arranhar. Esse testemunho eu deixo para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Tenha toda uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Um abraço para todos e que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, todos aqueles que já se inscreveram neste canal, todos aqueles que estão compartilhando, todos aqueles que estão dando o seu like, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E se houver alguma dúvida, pode ir embaixo de Piraí, no arquivo do jornal, porque a história está lá, registrada, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém e amém.